Olá pessoal, a gente vai começar agora a primeira videoaula ou aula gravada para Teorias da Arqueologia 3. Como eu disse para vocês já em outras formas de comunicação aqui, essa disciplina era do professor José Albeirone dos Reis, que aposentou-se agora recentemente, e em caráter emergencial, eu e a professora Adriana Fraga da Silva assumimos a disciplina ao longo desse semestre, dentro exatamente do período emergencial, do calendário emergencial da FURG. Está previsto nesse calendário 12 encontros que acabaram se transformando em 10, né, que na verdade viram 10 tópicos que devem corresponder a 10 aulas dentro desse período emergencial. Então, isso significa que nós vamos ter poucos encontros chamados síncronos, aqueles encontros em que vocês podem estar ao vivo com o professor e os colegas, e vamos priorizar tópicos com vídeos, leituras e outros materiais para que vocês possam realizar, né, as tarefas que vão estar vinculadas a cada um dos tópicos e dos materiais. Bom, esse aqui é o primeiro, tá? E a gente tomou a seguinte decisão, eu e a Adriana. Vocês são alunos da disciplina de Teorias da Arqueologia 3. Pressupõe-se, então, que vocês já cursaram as duas disciplinas anteriores, né? A Teoria 1 e a Teoria 2. Nós temos no curso aqui um esquema básico de divisão no conteúdo das teorias, onde nós temos uma primeira disciplina chamada História do Pensamento Arqueológico, lá no primeiro semestre, e naquela disciplina vocês... de certa maneira, tem uma primeira aproximação com as ideias teóricas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história da arqueologia. Esse é o objetivo da disciplina História do Pensamento Arqueológico. Ela prepara vocês, de certa maneira, para as 3 disciplinas de teorias que se seguem. Então, o curso tem uma carga de 4 disciplinas, né, essencialmente teóricas, ou que versam sobre as questões teóricas. Muito bem. Então, nós também montamos, né, quando o curso foi sistematizado, um percurso onde vocês começam, depois da história do pensamento arqueológico, vocês começam, de novo, a refletir sobre o histórico-culturalismo como uma corrente que teve muita influência na constituição da arqueologia como campo, tá? Não apenas como uma corrente teórica da arqueologia, mas como algo que ajudou a arqueologia a alcançar o status de ciência. Isso é muito importante, a gente vai voltar a isso mais de uma vez, né? Também, depois, num segundo momento, vocês entram em contato um pouco mais aprofundado com as ideias da chamada New Archaeology, a nova arqueologia, também conhecida como arqueologia processual, que foi também um momento em que a arqueologia aproximou-se mais de outros campos do saber, das ciências exatas principalmente, né? Um pensamento, uma linha teórica da arqueologia que emanou por dentro da antropologia norte-americana, onde a arqueologia é um campo. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses sempre para lembrar isso, né? Nós temos pelo menos 2 grandes linhas de tradição de arqueologia no mundo. Nós temos a arqueologia europeia, onde a arqueologia se constituiu autônoma da etnologia, da antropologia, e das outras áreas das humanas, como história, né, enfim, e constitui, então, um campo único do saber. E nós temos a tradição norte-americana, onde a arqueologia é um dos 4 campos da antropologia. Então, essa é uma linha que é a linha frequente e quase que única nos Estados Unidos para a formação de um arqueólogo. Então, todo o arqueólogo norte-americano, a arqueóloga norte-americana são antropólogos, né? E aqui no Brasil a gente tem a influência das 2 correntes. Nós temos tanto formação de arqueólogos através da antropologia, por esta linha da antropologia norte-americana, como temos, né, a formação de arqueólogos por uma tradição mais europeia, onde a arqueologia é uma área autônoma, né? Isso só para lembrar, né, que é dentro dessa ideia, então, de uma arqueologia dentro da antropologia que surge a New Archaeology, que é chamada, então, arqueologia processual, né, aquela que vocês já deram uma olhada lá em HPA e também em Teorias da Arqueologia 2, e na Teorias da Arqueologia 3, o foco principal são as correntes que se seguiram ao processualismo, né, que vieram depois do processualismo. Sem perder de vista que o histórico-culturalismo não deixou de ser usado, né, como reflexão teórica dos arqueólogos e arqueólogas mundo afora, muito menos o processualismo, né, que ainda é
uma forma de raciocínio arqueológico, uma forma de pensar dos arqueólogos e das arqueólogas que continua em voga, né, e continua oferecendo grandes resultados, né, nos estudos que faz a partir dessa matriz teórica, né. Então, antes da gente começar a destrinchar aqui alguns dos campos que ganharam mais força no grande campo da arqueologia, como correntes de pensamento pós-processuais, que então são chamados, né, os pós-processuais, né, os pós-processualistas, antes da gente entrar nessa discussão, de tentar ver que isso não é uma linha única, que na verdade se tratam de várias correntes de pensamento, que o que tem em comum é não ser processualista nem histórico-culturalista, mas de resto, né, encontram muitas diferenças, né? Mas isso a gente vai chegar depois. O que a gente decidiu, eu e a Adriana, é que era preciso, num primeiro momento, retomar com vocês algumas coisas do que é um campo disciplinar, certo? Então essa é a questão que a gente quer discutir com vocês nessa primeira videoaula, que tem um texto de apoio. Então, o que nós vamos fazer, né, nesse tópico aqui que começa agora? A gente vai trabalhar com as ideias de um autor, um historiador chamado José de Assunção Barros. Ele é um especialista em teoria da história, logo especialista em teorias no campo das ciências humanas, e ele tem muitos trabalhos publicados, inclusive uma coleção em 4 ou 5 volumes sobre teorias da história, e esse texto que a gente está deixando aqui para vocês, ele está tanto no primeiro volume do Teorias da História, como também numa publicação em separado. Nós escolhemos essa publicação em separado, e ele se chama Contribuição para o Estudo dos Campos Disciplinares. Qual é o objetivo aqui? Tá? Que eu vou fazer um rápido esboço de orientação de leitura. Essa videoaula tem esse objetivo apenas, orientar vocês o que vocês devem atentar de principal no texto do José de Assunção Barros. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai usar aqui quase como sinônimos alguns termos, né, como, por exemplo, campo disciplinar, disciplina, área do conhecimento e ciência. Tá? Ciência no sentido de uma ciência dentro do campo amplo da ciência. Ok? Então, o que faz o Assunção Barros? Né? Ele oferece um esquema no qual ele demonstra que são necessários, na interpretação dele, 10 aspectos ou 10 elementos que todo campo do saber precisa ter para se afirmar como um campo do saber autônomo. Esse é o ponto. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, rapidinho, né? Passar cada um desses 10, né? De maneira que vocês possam pensar se a arqueologia tem esses 10 aspectos. Né? Porque isso, a arqueologia já é uma área consolidada. Sim, ela é uma área consolidada, ela é uma ciência, mas ela tem pelo menos essas duas vertentes que eu acabei de me referir, uma que ela é um ramo dentro da antropologia, o que já coloca aí uma questão com relação às ideias do Barros, e outro que diz que ela é uma ciência autônoma em relação às demais. O que é ser uma ciência autônoma em relação às demais? Esse é o ponto para pensar. Por quê? Porque em outras áreas isso não é tão marcante como é na arqueologia. Vou dar um exemplo. A área da história, que é uma área da qual eu também venho, né? Eu tenho a formação em história também. A história não tem esse mesmo aspecto muito claro de ser trans, inter, meta, plus disciplinar. Tá? A história se afirmou como campo quase que paralelo à arqueologia no século XIX, mas alcançou o status de carreira acadêmica antes da arqueologia, e esse é um ponto importante da trajetória de uma ciência para ela poder se afirmar. E a história não tem como sua principal característica ser transdisciplinar. Não que ela não seja, mas essa não é a característica que salta ao olhar sobre a história, como é com a arqueologia. Né? Qualquer um de vocês já a essa altura do curso sabe que o arqueólogo, a arqueóloga precisa transitar, ter um olhar amplo, vasto e que inclua conhecimentos de várias áreas. Né? Aqui eu poderia ficar citando sem parar todas aquelas que vocês já sabem: biologia, geografia, história, arquitetura, né? Enfim, antropologia, paleonto, geologia, até mesmo astronomia nas correntes mais recentes que têm estudado arqueoastronomia, enfim.
Alguns autores dizem que a arqueologia é um Carrefour de ciências, ou seja, porque ela é um local como se fosse um grande entrecruzamento, né, de várias ciências. E, de fato, né, se a gente for olhar com um olhar detido sobre teorias e metodologias da arqueologia, o que nós vamos encontrar é isso, né? Uma grande contribuição de vários campos que foi sendo formatada ao longo do século XX para, né, configurar uma área autônoma chamada arqueologia. Então, esse é um ponto importante da gente considerar. Então, o que a gente vai tentar ver aqui? Será que o que o professor Barros diz, né, se confirma no sentido de que a arqueologia tem os 10 elementos ou busca ter os 10 elementos? Bom, vocês, à medida que forem lendo esse texto, vocês vão ver que ele tem esses 10 tópicos não numerados, tá, em subtítulos, então vocês têm que fazer a leitura atenta. Eu aqui fiz um esquema mais didático que eu vou apresentar para vocês rapidamente, né, o que o autor diz, e vocês façam a leitura mais profunda depois para identificar esses 10 pontos. Tá? Então, qual é o objetivo a partir de agora? Quais são os 10 pontos que o professor Barros, no seu texto, indica que configuram elementos que toda a ciência, toda a disciplina, todo o campo do saber, toda a área do conhecimento tem que ter para alcançar autonomia em relação às demais, para constituir o seu, justamente isso, o seu campo, o seu lugar dentro das ciências. Tá? Vamos relembrar muito rapidamente que as ciências, né, são uma criação do pensamento ocidental, da cultura ocidental. Elas têm uma origem muito recuada, que foi feito depois, como reflexão teórica da ciência, lá na Antiguidade, né, especificamente na Antiguidade grega, greco-romana especificamente, né, e de onde, então, se pretende que haja uma corrente, né, de continuidade no tempo, de uma forma de ver o mundo que vai se aperfeiçoando até desembocar no século XIX nas ciências, né, na separação dos campos em ciências. Da ideia de uma coisa chamada ciência, que é uma forma de olhar para o mundo, né, usando os equipamentos da razão, vamos dizer assim, tá? Então, abrindo mão de qualquer explicação de mundo que não seja passível de ser submetida ao escrutínio da razão, ou seja, né, de colocar as questões que a razão humana possa elucidar. Isso deixa de fora, então, evidentemente, toda a especulação religiosa ou metafísica ou para-ciência, tá? E reduz, então, o olhar do mundo para um olhar que, como eu disse, esteja submetido ao escrutínio da razão. Tá? E, a partir daí, então, a razão usa aquilo, né, que lhe é característico, a aferição, a hipótese, o experimento, a testagem, o erro, o acerto, tá? A ideia de priorizar os sentidos que o humano tem, os 5 sentidos que os seres humanos têm para experimentar os fenômenos do mundo, né? Então não pode ser uma experiência fora dos 5 sentidos, senão ela não consegue ser escrutinada pela razão, ou seja, colocada à prova pela razão, né? E a partir daí, né, que se constrói toda uma ideia do que seja ciência, né? E a ciência é, então, uma forma de olhar o mundo, ela é uma forma de constituir uma cosmovisão, de tentar entender todos os fenômenos que existem no mundo, aqui entendendo o mundo como tudo aquilo que tiver ao alcance do pensamento humano, mesmo aquilo que está a milhões de anos-luz de nós, que é o campo da astrofísica, faz parte do mundo, né, do nosso universo de pensamento. Tudo isso é passível de se criar sobre estas coisas explicações a partir de hipóteses, a partir de teorias, né, e a partir de testagens que podem refutar ou confirmar um esboço teórico. Isso aí é digamos, o básico do básico do básico da ideia de como a ciência funciona no Ocidente e se espalha pelo mundo. O que propõe o autor Barros? Ele propõe que se veja quais os elementos, então, dentro das ciências é preciso que um campo de estudo específico tenha para se afirmar aos demais e dizer eu sou um campo de estudo. Para a gente entender isso, uma coisa muito simples é a gente falar daquilo que não conseguiu, tá? Antes da gente entrar nas que conseguiram. Dou um exemplo para vocês. Ufologia. Não, ufologia, isso é uma piada? Não, isso não é uma piada, né? A ufologia se propõe a ser um campo de saber, uma área de conhecimento. Tanto é que usa essa terminologia, né? Logia, estudo dos UFOs, né? Que vem da sigla em inglês, objeto voador não identificado, em português OVNI, né? A ufologia se propõe como um campo do conhecimento e eles têm um aparato
muito similar ao das ciências. Vocês vão ver que vários dos aspectos que o Barros aponta, a ufologia tem. Ela tem. Outros ela não tem. Então vamos ter aqui o que a gente chama de grupo de controle. Tá? Vamos ter a ufologia sempre aqui do lado, como efeito de comparação, quando a gente estiver falando de campos do saber, quando a gente falar de biologia, geografia, história, antropologia, arqueologia, tá? Por que a biologia, por que a ufologia não consegue pular para dentro desse grande barco da ciência? O que lhe falta? Né? Talvez o professor Barros nos ajude a entender isso. Eles têm muitas coisas em comum com as ciências. E a pretensão de ser um campo da ciência, não há a menor dúvida disso. Né? Se apresentam como, inclusive, mas não conseguiram o status de ciência. Talvez o texto do professor Barros nos ajude a entender por que não, e aí nos ajude a entender por que a arqueologia, sim. Por que é importante isso, então, numa primeira videoaula, num primeiro encontro de teorias da arqueologia 3? Para a gente nunca perder de vista que a teoria é um dos aspectos de um campo do conhecimento. Ele não define o campo do conhecimento sozinho. Né? Uma corrente teórica, um conjunto de correntes teóricas de um campo do conhecimento não o define sozinho. Preciso outros elementos. Né? São precisos outros elementos. Então, vamos ver. Né? O que diz o professor Barros? Ele diz que uma das primeiras coisas que precisa ter é um campo de interesse comum. Então, para constituir uma área do conhecimento, tem que ter um campo de interesses comum. Um grupo de pessoas que tem aqueles interesses em comum. Tá? À medida que esses interesses vão ficando reduzidos, né, a menos aspectos do mundo real, você vai lentamente moldando um campo. Né? A geologia, como área de especulação do mundo, ela é um campo próximo da geografia, mas não são mais o mesmo campo. Por quê? Porque em algum momento na história dessas duas, o campo de interesses foi se consolidando, de maneira que a geografia ficou mais atenta aos fenômenos mais recentes dos elementos geográficos do planeta Terra, a sua geomorfologia, as transformações mais recentes do ponto de vista do tempo geológico, né, que é o tempo, então, da formação da Terra, né, como esse planeta, né, esse corpo celeste, e a geologia, né, estuda períodos mais recuados da formação, desde o início, né, do planeta até a sua geomorfologia atual. Então aqui nós temos já uma diferença de campos de interesses que foi com o tempo se consolidando a ponto de que a geografia se autonomiza, a geologia se autonomiza e as duas são dois campos em separado. A arqueologia também, né? Foi muito próxima no início da etnologia, da antropologia, né? Especificamente da etnologia, por um lado, e dos historiadores por outro. Isso é o que a gente estuda lá em Arqueologia do Mundo Antigo, vocês devem lembrar, né? Como surge o interesse de eruditos, diletantes pela história da antiguidade, e isso é um dos principais elementos que faz a arqueologia surgir, né, como campo de interesse. Então havia um campo de interesses em comum que foi separando a arqueologia da paleontologia, por exemplo, né, da busca por fósseis, da geologia, né, do estudo de camadas do solo, no sentido de entender a Terra e as suas transformações. O campo de interesse foi sendo reduzido até um conjunto de elementos a serem estudados que pode constituir um campo único. Então a primeira coisa que ele fala é isso, é preciso um campo de interesses em comum. A segunda coisa que ele fala são as singularidades. Então a partir daí esse campo, que vai se consolidando como um campo de interesses, né? As pessoas têm interesse exatamente naquilo e não no resto, precisa ter algo de singular em oposição aos outros campos, aos que já existem. Tá? Todo campo de saber surge normalmente do desdobramento e transformação de outros campos. E isso acaba fazendo com que ocorra, então, uma oposição, né, para que haja a ruptura. Então, em oposição aos interesses maiores dentro de um campo, surge essa singularidade e ela, então, se separa. Poderíamos dizer que a arqueologia e a história, embora não tenham tido a mesma origem, elas foram muito mais próximas do que acabaram se transformando depois como ciências de explicação de fenômenos humanos relativos ao tempo, né, ao passado, e agora, mais recentemente, a arqueologia também preocupada com o presente, algo que a arqueologia mais tradicional havia
desconsiderado do seu campo de interesses. Tá? Então vejam que, isso depois nós vamos falar mais adiante, né, esse movimento que está ocorrendo de reaproximação das áreas, porque os campos de interesses foram mudando ao longo do tempo. Né? Mas primeiro vamos ficar com isso aqui. Então a história e a arqueologia tinham campos de interesses muito próximos. Né? Esses diletantes do século XIX, que foram para o Oriente Médio, que foram para o Egito, tanto estavam interessados na história dos lugares, como estavam interessados em explicar os lugares e a sua formação. A sua formação física, estou falando, que a gente chama hoje de formação de sítio, né? E aí vocês vão entender todos aqueles homens lá, o Petrie, né, o Schliemann, o Howard Carter, o Paul Émile Botta, o Botta, né? Todos eles, né, que fizeram seus estudos, Arthur Evans, que fizeram seus estudos no mundo antigo, do mundo antigo, apresentavam uma narrativa histórica daqueles povos e apresentavam uma interpretação arqueológica dos lugares. Né? Então ali ainda havia muita cooperação e interesse, até que a arqueologia se desvincula cada vez mais, né, das narrativas que os historiadores estão construindo e começa a apresentar as suas. Né, e vai ganhando autonomia em relação à história, dizendo, olha, vocês têm uma produção no campo da história, nós temos uma no campo da arqueologia, que também é uma narrativa histórica do passado, mas ela parte de uma outra metodologia. Tá? E essa outra metodologia está ligada também a um pensamento teórico. E aí vocês vão lá lembrar como o histórico-culturalismo construiu as cronologias de povos, né? Tão comum ao histórico-culturalismo, né? Os períodos, né, típicos pré-clássico, clássico, pós-clássico, né, formativo, e todos esses termos que são tão comuns no histórico-culturalismo, né, e que foram usados, né, e até hoje são usados, né, em sala de aula é comum até hoje se aprender, né, por cronologia de povos, né, algo que foi principalmente a arqueologia que ofereceu, né, não foi tanto o campo dos historiadores, mas foi mais o campo da arqueologia que ofereceu essas cronologias no século XIX. Então, essas são as singularidades em oposição a um outro campo. Vocês vão ver lá, o professor Barros tem uma explicação bem interessante sobre as singularidades dos campos. Depois, no terceiro aspecto, ele fala de campos intradisciplinares. Então, imaginem que uma disciplina já se autonomizou, está se autonomizando, né, como a arqueologia, por exemplo, e dentro dela ela vai desenvolvendo a sua complexidade, criando desdobramentos internos. Então, é aquilo que vocês já conhecem bem, né? Nós temos arqueologia, mas nós temos arqueologia histórica, arqueologia pré-histórica ou pré-colonial, a gente tem paleobotânica, que está dentro da arqueologia, porque são arqueólogos que trabalham com isso, então se constitui uma disciplina dentro da disciplina, arqueologia urbana, arqueologia medieval, arqueologia da modernidade, todos esses campos são campos intradisciplinares, prestem bem atenção nisso, estão dentro da disciplina. Então, uma disciplina, mesmo um campo disciplinar como a arqueologia, ele pode se fragmentar em quantos campos for necessário, né, e houver a demanda dos pesquisadores e pesquisadoras para que isso aconteça. Então nós falamos hoje, por exemplo, de uma arqueologia queer, algo que há 30 anos atrás não era parte do jargão, da linguagem, que é um outro elemento importante que a gente já vai falar, da arqueologia. Passou a ser. Por quê? Porque surgiu, né, a demanda e o interesse e as ferramentas teóricas e metodológicas para estudar especificamente esse campo. Tá? E assim sucessivamente todos os campos intradisciplinares da arqueologia que vocês conhecem, a arqueologia da escravidão, enfim, o que vocês quiserem colocar como hipótese, né, de arqueoastronomia ou arqueoastronomia ou astroarqueologia, são dois nomes de um campo que vem se desenvolvendo, né? Arqueoacústica é um outro campo que vem se desenvolvendo, só para citar alguns exemplos, né? Então, esses são os campos intradisciplinares que, segundo Barros, ocorrem dentro de uma ciência e reforçam essa ciência. Tá? Depois, no quarto aspecto, ele fala de aspectos expressivos, ou seja, o modo de comunicar. Aí é toda a questão da linguagem interna de uma ciência, certo? Então, nós temos também os nossos jargões da arqueologia, né, que é uma forma de comunicar, os resultados, né, as reflexões. Então, você tem uma linguagem própria dentro da arqueologia que você usa, que se expressa em conceitos, né? Estratigrafia, formação de sítio, enfim, todo e qualquer tipo de comunicação de uma informação que se dá dentro do campo da arqueologia por uma linguagem que é própria da arqueologia. Esses são os aspectos expressivos, ou seja, a forma como essa ciência se expressa. Quando o Barros falar disso, atentem que ele está chamando a atenção para isso. Cada ciência tem uma forma própria de se expressar. Por quê? Porque ela tem um
quase que, vamos brincar, um dialeto próprio, né? Ela tem a gente chama de jargão, ela tem uma forma própria de se expressar dentro do campo que é entendida pelos membros do campo. Se você pegar hoje, né, você é um aluno de arqueologia e cair dentro de um congresso de estudantes de física, você vai ficar ali quase que vendo as pessoas falando um outro idioma. Porque boa parte das palavras e conceitos que eles vão usar são conceitos que eles já dominam desde o início da sua formação, né, e que você ali é um estrangeiro. É a mesma coisa, né? Alguém que venha para dentro de um congresso de arqueologia ou de uma aula de arqueologia e a gente vai estar usando expressões que a gente usa normalmente, né? E a pessoa vai estranhar, né? De repente vai dizer assim, dentro da reflexão característica processualista, aí o cara é lá do campo da biologia, ele vai ficar olhando o que é o característico do processualismo. O estudante de arqueologia em formação já sabe. A uma altura do curso ele já sabe o que a pessoa que está expressando isso está querendo dizer. Então, esse é o ponto, né? Aspectos expressivos. Depois, o quinto elemento que ele fala são os aspectos metodológicos, né? Evidentemente, toda a ciência tem, então, o seu modo de fazer, né? Todo o campo do saber tem aspectos metodológicos, né? Que é o seu modo de fazer, o seu modo de, metodologicamente, produzir resultados. Tá? Então, também a arqueologia ao longo do tempo, né? Eu até lá nas aulas de arqueologia do mundo antigo chamo muita atenção de vocês para isso, né? O método foi uma das coisas fundamentais para que a arqueologia se impusesse como ciência autônoma. Tá? Não digo que foi a única, mas com certeza um pilar central para que a arqueologia se colocasse como ciência autônoma, porque como ela vinha se construindo com a contribuição de muitos campos do saber, vocês sabem, né? A ideia de camada estratigráfica veio da geologia, né? Vários métodos de datação vieram da física, outros da química. O que constituiu, né, num primeiro momento, aquilo que o arqueólogo e a arqueóloga podiam dizer, bom, esse é o nosso saber? A metodologia da escavação, né, e da interpretação dos resultados da escavação e da interpretação e análise em laboratório. Estas metodologias os arqueólogos desenvolveram de forma autônoma, tá? Embora sempre recorrendo as metodologias de outras ciências que cercavam a arqueologia, de um ponto em diante a arqueologia passou a ter o seu próprio método, né? E são esses métodos que vocês, pelo menos em termos de campo, né, vocês já estudaram também aqui no curso, né? Vamos ficar sempre nos dois exemplos clássicos, não se resume a isso, mas a escavação em quadrícula e a escavação em open area, né, em área aberta, em decapagem, né? São pelo menos dois, né, grandes campos de proposta metodológica para a arqueologia em campo, e que nenhum dos dois é soberano, nenhum dos dois é exclusivo, nenhum dos dois tem a hegemonia, porque eles são aplicáveis em contextos diferentes, né? E há críticas tanto para um como para o outro, que também faz parte, nós já vamos falar disso, né, do crescimento de uma área, a crítica dela mesma, né? Então, metodologia, né, o fazer, a forma, todas as formas como uma ciência produz seu conhecimento é fundamental para que ela possa justamente se posicionar junto às demais e dizer, bom, aqui está o passo a passo de como eu cheguei a esse dado científico que eu estou apresentando, seja qual for o dado científico, né? Olha, este sítio aqui era um sítio oficina. Muito bem, então nos explique como você chegou à conclusão que era um sítio oficina. Eu tenho que descrever toda a minha metodologia, tá? Obviamente teoricamente orientada, né? Eu não usei o método só por usá-lo, e ele me levou a concluir, né, a aplicação desse método que se mostrou adequada à realidade que eu encontrava ali como sítio, levou a concluir que ele é um sítio oficina. Alguém pode pegar essa metodologia e dizer, olha, há uma falha na sua metodologia aqui ou ali, enfim, que poderia ter levado você a concluir que ele não era um sítio oficina. Então esse é o debate dentro do campo, tá? Mas a metodologia é fundamental para que ocorra justamente a possibilidade desse debate. A metodologia, fundamentalmente, ela é um elemento que tem dois fins. Um, produzir o conhecimento, o outro, permitir que a forma dessa produção seja criticada, né, analisada por alguém de fora, né, alguém de fora do estudo que foi feito, né. Se não é assim, né, não tem como uma ciência se consolidar. Muito bem. O aspecto 6 é o que ele chama, então, os aspectos teóricos, que aí sim diz mais respeito a essa disciplina aqui, a Teorias da Arqueologia 3, né. Todo o campo do saber envolve aspectos teóricos, né, modos de enxergar e conceber a realidade, conceitos e representações e tendências argumentativas, né? Isso a arqueologia também conseguiu, ao longo do tempo, consolidar todo um arcabouço teórico, várias formas, né, de construção de pensamento teórico, né, no sentido de fazer sempre esse caminho, né, entre os dados e as hipóteses e a construção da teoria, né? A teoria como uma ferramenta explicativa de um fenômeno, seja
qual for o fenômeno, qualquer fenômeno, né? Por que que o sol é quente, por que que chove, como as formigas fazem um formigueiro, o que que é uma ligação covalente dativa, como funciona a refração da luz, como chega-se a uma vacina para uma determinada doença, como a gente explica o que era um sítio-oficina. Né? Qualquer fenômeno que esteja ao alcance da mente humana pode ser alvo de uma explicação teórica, ou seja, teorizar sobre aquilo, criar uma explicação. A teoria é uma explicação. Tá? Seu grande lugar dentro da mente humana é que elas são as ferramentas explicativas, né? Elas explicam. Por isso que a pessoa brinca e diz assim, em teoria isso pode acontecer. Sim, porque nós temos uma série de fenômenos que não nos são dados a uma observação direta, mas que a teoria nos permite inferir que o fenômeno existe e que ele provocará determinado efeito caso determinadas condições ocorram. A física é um campo que é rico para entender esse tipo de especulação teórica, né? E que leva, às vezes, muito tempo para se confirmar. Por exemplo, as ondas gravitacionais, né, que era uma hipótese teórica de Einstein e outros físicos lá no século XX, confirmou-se agora, no início do século XXI. Por quê? Porque agora tínhamos as condições metodológicas de verificar a existência daquele fenômeno. Então, a teoria é uma ferramenta que a mente humana tem para explicar os fenômenos, né, que ela observa. Então, todo o campo do conhecimento dentro das ciências, ele tem um aparato teórico próprio do campo. Tá? Quando ele consegue ter o aparato próprio do campo, esse talvez seja, então, o momento em que a ciência mais se consolida. Por isso que eu disse antes, a teoria não é a única coisa que consolida uma ciência, mas ela é a que dá mais força científica para um campo se impor. Vamos lembrar aquele nosso grupo de controle que está fora aqui, os ufólogos? Aqui eles têm uma série de problemas, tanto no ponto 5 como no ponto 6 das ideias do Barros. Eles têm um problema de metodologia, né? As suas metodologias de observação do fenômeno sempre são colocadas em xeque e, na grande, esmagadora maioria das vezes, desmontadas por uma crítica científica. Me refiro aos elementos que eles sempre têm, que são fotografias, vídeos, narrativas orais de pessoas, né? Eu vi tal coisa, né? Hipnose regressiva, né? Para falar de pessoas que acham que foram abduzidas, né? Que foram levadas por extraterrestres, enfim. Tudo isso parece uma grande bobagem. Bom, não é bobagem para quem estuda esses fenômenos, mas há um grande problema de metodologia, porque é uma metodologia que não pode ser replicada. Tá? Você dizer, olha, eu vi um OVNI, ontem às 9 da noite, e eles anotam tudo, de norte para nordeste, a tal velocidade, a tantos graus em relação à linha do horizonte. A captação de dados é perfeita, mas o fenômeno não se repete. Seus fenômenos não são reproduzíveis. Tá? Os fenômenos que a ufologia observa não são passíveis de reprodução de forma alguma. Isso também acontece com outras ciências, principalmente com a história, né? Para citar um exemplo. Né? A gente nunca vai trazer os romanos de volta e dizer, olha, eles viviam assim porque os historiadores dizem que eles viviam assim e olhem como eles estão vivendo. Isso não acontece. Mas os fenômenos que a ufologia diz que tem a oferecer a explicação, eles, lamentavelmente, acabam não sendo resultado de um dado concreto que eles possam apresentar, uma fotografia indiscutível, um vídeo indiscutível, embora haja uma pequena porcentagem de dados que eles apresentam para os quais ainda não foi possível uma explicação, o que não significa que a explicação deles é a explicação correta. Não ter uma explicação não significa que qualquer explicação caiba no lugar. E essa é uma das grandes dificuldades da ufologia, se impor como ciência. Então, nesse sentido, todas as suas construções teóricas acabam também não tendo nenhuma consolidação. Por exemplo, a teoria, uma das grandes teorias no campo da ufologia, são muitas, gente, mas tem, tá? Tem livros e livros e livros de teoria ufológica, né? Uma delas vocês conhecem bem, porque a televisão tornou popular, é a ideia do astronauta da pré-história, né? Essa ideia, então, de que os extraterrestres visitam a Terra desde tempos muito recuados e deixaram registros, né? Esse é um esforço, né? Um esforço de usar dados empíricos, os desenhos que estão nas pedras, né? E as civilizações do passado, e a partir daí construir uma explicação teórica. Olha, isso é uma mostra de que a nossa teoria está certa e eles vieram do passado. Não se consolida, é uma explicação teórica que não alcançou, né,
solidez para ser aceito no campo da ciência. Então, todas as ciências têm os seus campos teóricos, né? Eles estão vinculados à possibilidade da aferição científica, que acaba, então, tendo essa relação direta com o método, né? Todos os métodos possíveis dentro do campo da ciência, né? Aquele método que permite que você refaça o caminho do pesquisador para chegar, se o método estiver correto, na mesma conclusão que ele. Se você chegar a uma conclusão diferente, tem algum problema na trajetória da sua leitura do trabalho ou do trabalho mesmo que foi feito. Então, esse é um campo também de discussão dentro da ciência. Depois ele tem o aspecto 7, que são oposições e diálogos interdisciplinares, né? São as relações que esse campo, qualquer um, arqueologia, por exemplo, tem com as outras disciplinas com as quais dialoga. Estabelece oposições, entra em concorrência, reconhece afinidades e filiações. De novo, eu diria, né, que nós temos aí pelo menos 2 ou 3 campos com os quais a gente está sempre dialogando e oferecendo oposições e apresentando contraditórios, né? É a história, a antropologia e a biologia, para pegar só 3, né, que são importantes, né? São praticamente ciências com as quais a gente tem um diálogo permanente. Não é um diálogo de vez em quando, é um diálogo permanente. A produção do conhecimento da arqueologia se dá em diálogo permanente com essas 3 ciências, pelo menos. Tá? Com essas 3, pelo menos. Não há como escapar delas. Tá? E, então, eu diria que aqui se consolida, né? Então se comprova, né? Que a arqueologia também tem essa característica de ter oposição e diálogos interdisciplinares com outras áreas. Isso, no caso da arqueologia, é muito mais fácil de ver do que em outras ciências, por exemplo. Tá? Depois ele vai falar de uma coisa muito importante, que são os interditos. Tá? Prestem bem atenção nesse tópico, que seria o 8º que ele está descrevendo, os interditos. Né? Aquilo que é proibido aos praticantes de uma ciência e que define o que fica do lado de fora dessa ciência, dessa disciplina, desse campo do saber. Né? O interdito é exatamente o que o nome diz, aquilo que não é dito. Tá? Está interditado, não pode ser dito. Tá? Então, por exemplo, a teoria do astronauta da pré-história é interditada dentro da arqueologia. Mas ela é interditada. Por quê? Porque ela não tem, como teoria, ela não tem como ser submetida a uma metodologia que a comprove, usando os métodos da arqueologia. Tanto é que todos aqueles que, de alguma maneira, tentaram, acabaram esbarrando, né, na descrença dos resultados do trabalho. Digo arqueólogos, né, que dialogaram com a ufologia. Há arqueólogos que dialogam com a ufologia, muitos, né? E alguns por encanto no campo, alguns até por convicção pessoal, né? Mas isso nunca pôde ser trazido para dentro do campo da arqueologia como uma possibilidade. Outro exemplo, paranormalidade, efeitos paranormais, né? Foi comum no passado alguns arqueólogos usarem uma coisa chamada radioestesia. Aquilo que você usa, o mais comum da radioestesia é a pendulação, tá? Então, usar pêndulos, né? Ou usar forquilhas que você sente para que lado há uma energia no solo, né? Radioestesia se chama e pendulação. Procurem, vocês vão encontrar, né? É uma metodologia que a arqueologia não reconhece. Né? Alguém não pode colocar no seu projeto, eu vou usar o método da pendulação para fazer prospecção de sítio. Não, né? Os arqueólogos, num congresso de arqueologia, vão dizer não, numa publicação vão rejeitar, vão dizer, olha, isso aqui é uma metodologia que não é aceita. Por quê? Porque ela não é passível de ser aferida pelos métodos da ciência. Né? Porque ali está se teorizando a existência de fenômenos que não são aferíveis pela ciência, não tem como aferir. Né? Há uma energia que faz com que o pêndulo se mova. É preciso verificar essa energia, tem que ter algum tipo de aparato técnico, metodológico, que mostra que essa energia existe. Senão, é uma hipótese completamente frágil, né? Para usar uma palavra leve. Então, esse é mais um interdito. Então, são as coisas que ficam de fora do campo, que não podem entrar no campo. Né? Então, os arqueólogos não podem se pautar por determinadas ideias, porque elas são antagônicas à ciência arqueológica. Tá? Então, isso é o que ele está falando como interdito. O penúltimo ponto é o que ele chama uma rede humana. Tá? Isso é fundamental também. Então, é preciso que haja uma rede de pessoas, tá, que pensam e praticam, né, a ciência, essa, no caso, a nossa aqui, a arqueologia, né, e também o conjunto do resultado das suas obras, né, tudo que escreveram, tudo que produziram, né, pode ser também tudo que produziram na forma de vídeo, tudo que produziram de qualquer maneira audiovisual. Né? Basicamente, a gente usa muito o texto, mas também entram aí imagens de todo tipo. Isto tudo é a rede humana. Esta rede humana em ação
é que faz com que o campo fique vivo. Esta é a rede humana que faz com que tenha, por exemplo, congressos, publicações, eventos. Tá? É ela que promove, é a rede humana que promove os intercâmbios. Né? Então, por exemplo, tem uma rede de arqueólogos no mundo e eles estão fazendo intercâmbios de ideias. Né? Então, esta rede humana é fundamental para que um campo se consolide. Se você tem poucas pessoas, elas não estão posicionadas, isso é importante também, institucionalmente posicionadas, o campo se enfraquece. Vou pegar de novo o nosso grupo de controle aqui, a ufologia. Ela não está institucionalizada em nenhuma instituição científica do mundo. Ela pode estar como campo de curiosidade dentro de algum local de pesquisa. Por exemplo, tem um pessoal que estuda o fenômeno da ufologia. Não os OVNIs, mas a existência de ufólogos. Né? Por que as pessoas se interessam por isso? Isso tem teses de doutorado, tem dissertações de mestrado, tem muitos livros de ciência falando sobre isso. O fenômeno das pessoas acreditarem em OVNIs. Isso não significa que a ufologia esteja dentro de uma instituição científica. Então, de novo, ela fica fora. Né? Ela não tem essa rede humana que está institucionalizada. Então, tem a chancela e o poder das instituições. Mas ela tem uma rede humana. Os ufólogos têm uma rede humana muito forte, muito ativa, porque eles têm uma série de elementos que as ciências têm. Eles têm publicações regulares. A revista UFO, por exemplo, sai no Brasil com toda a regularidade, sempre sai. Eles têm congressos, iguais aos congressos de qualquer campo do saber científico. Eles têm os seus congressos onde apresentam suas metodologias e seus aspectos teóricos. Mas eles não têm carreira universitária, que é um aspecto importante. Eles não estão dentro de instituições de pesquisa, como grandes museus, grandes institutos, grandes fundações, Smithsonian, qualquer um que vocês quiserem pensar, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu de La Plata, para pegar alguns exemplos de grandes instituições de pesquisa, né? Que abarcam a arqueologia e que nunca vão abarcar a ufologia, a menos que, os extraterrestres venham. Aí sim, a ufologia vai ser a mais importante ciência jamais pensada, né, pelos seres humanos, porque eles vão ser necessários para entender o que aconteceu. Mas não aconteceu ainda, né, não pelo menos de forma que a ciência pudesse aceitar e comprovar, né, como um fenômeno regular, assim como a chuva. Né? Então, essa rede humana é importante para qualquer campo do conhecimento. E por fim, né, talvez algo que seja fundamental para que uma ciência possa continuar existindo, ela pode começar a existir, pode desaparecer, é o olhar sobre si. Né? Então é essa reflexão crítica dos próprios membros do campo que fazem sobre o próprio campo o tempo todo buscando revisar posições, aprimorar posições, ideias, superar ideias. Né? E isso a arqueologia também mostrou uma vitalidade muito grande ao longo da sua história, pelo menos nos últimos 150 anos da arqueologia, né? Se a gente pegar lá desde o final do século XIX, quando ela começa a se consolidar, né? Até as 2 primeiras décadas do século XXI, a gente tem aí, né, 150 anos de arqueologia, e ela, nessa trajetória, ela conseguiu, de certa forma, ter sempre um olhar sobre si. É claro que ele se tornou muito mais efetivo no século XX, na segunda metade do século XX, principalmente, né? A reflexão teórica sobre a arqueologia. Né? Então, é uma discussão teórica sobre o pensamento teórico na arqueologia. Né? E isso é fundamental, isso é o olhar sobre si, né? Quando o campo reflete sobre ele mesmo. Para que lado ele está indo, quais são as principais tendências, né? E a arqueologia é muito viva nesse sentido, ela tem uma vitalidade de olhar sobre si que a mantém como um campo. Então, convido vocês, né, a fazer a leitura do texto do Barros, buscando esses 10 pontos, depois podem assistir o vídeo de novo, né, para ver se ficou claro. Né? E aí aqui vai ter uma atividade que nós vamos colocar aqui também no ambiente AVA em relação a esse texto. Tá? Nós vamos pedir, né, que vocês façam uma pequena atividade em relação a esse texto. É um exercício de leitura, né, desse texto, de leitura e compreensão, né, do que propõe o professor Barros, relacionando, né, com o que vocês entendem já a essa altura da formação de vocês, que seja o campo autônomo arqueologia, né, a partir das ideias do Barros. Então, esse é o nosso pontapé inicial. Tá? Configurar a arqueologia como um campo do saber e, a partir daí, nós vamos dar mais um passo, então, de ver como a arqueologia se coloca dentro das ciências. Tá? Então, agora a gente está vendo aqui o que precisa ter para uma ciência se consolidar e depois vamos ver como a arqueologia se coloca dentro das ciências com um outro texto que nós já vamos indicar aqui para vocês também. Peço desculpas mais uma vez, né, pela demora do primeiro tópico, mas essa primeira semana que passou foi muito intensa, a segunda também, porque nós estamos aí com vários problemas técnicos sendo resolvidos
durante o processo das primeiras aulas, né? Mas tudo está correndo bem. Fiquem tranquilos, nós vamos superar bem tudo isso, tá bem? Então aqui termina a nossa primeira videoaula, né, sobre os campos disciplinares e as suas características. Até breve!